falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então vejam, meus irmãos, o texto é claro, ele está falando da revelação de Deus. E esta revelação trata-se da verdadeira. Por que eu expressei e enfatizei essa questão da verdadeira revelação? Porque nós vivemos em tempos em que muitas pessoas se levantaram e dizendo ter uma revelação de Deus. E essas revelações que tais pessoas disseram ter da parte de Deus não se confirmaram através das Escrituras. A revelação de Deus está exatamente aí diante de nós, é a palavra de Deus. Se alguém dizer, olha, eu tenho uma revelação de Deus para você, ela tem que se basear exatamente nas Escrituras. Se eu dissesse aqui agora, olha, eu tenho uma revelação de Deus, irmãos, essa é a revelação que eu tenho para vocês, que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então aqui está nos indicando que Deus ele não fica estagnado, nem fica sujeito às imaginações dos homens. Deus se utiliza de várias, e se utilizou, de várias maneiras para falar. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus usou sonhos para falar, José, Daniel, visões, Deus utilizou os sacerdotes para falar em nome do povo. Então, tudo isso foi o uso da parte de Deus para falar às pessoas, aquelas pessoas que estavam ali, que faziam parte do seu povo. Então, Deus falou também através das coisas que foram criadas, Deus falou, ordenou e tudo se fez. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Falava de maneira audível, por muitas vezes também. Deus utilizava até uns animais, como foi o caso da burra de Balaão, que Deus utilizou para falar ao profeta. Então Deus se utilizou de vários métodos para falar. Porém, isso aos pais. Quem são os pais? Os antigos, os profetas, os patriarcas. Ele usou os pais para falar aos pais, pelos profetas. Agora, chegou um tempo que é nesses últimos dias que ele não usa mais aqueles métodos que ele utilizou no passado. Então, isso aqui é importante, que Hebreus nos revela que o Senhor Deus, embora no passado utilizou de fato muitas maneiras para falar às pessoas, agora ele diz claramente que nos últimos dias estes que também já estamos inseridos nele, nos falou por quem? Pelo Filho. Vejam, Deus agora, depois de ter falado por várias maneiras durante muitos séculos, a partir do momento em que Ele envia o seu Filho Jesus, e Jesus vem a este mundo e se encarna-se, torna a forma de homem, esse dia da encarnação de Jesus foi usado por Deus para falar, e somente agora, por meio dele, de Jesus, é quem ele fala. Então, isso aqui é muito importante, é fundamental. Veja, aqui está a verdadeira revelação divina, na pessoa de Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus, Deus está falando ainda hoje. Deus fala por meio do seu Filho. E o seu Filho Jesus, embora tenha sido o Verbo que se encarnou, a palavra viva, ele nos deu essa palavra escrita para exatamente nos orientar. Inspirou homens com seu espírito para escrever essa palavra, que é a Bíblia,
exatamente para mostrar a quem lê e ouve que só existe um caminho, e que só existe uma verdade, e que só existe um que é possível você obter verdadeiramente a vida, que é Jesus, que foi de maneira muito objetiva nos dito lá pelo próprio Cristo, lá quando Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: rapaz, eu estou convosco e vocês não me conhecem ainda. Aí depois ele perguntou: mas como é que eu vou seguir o caminho? Como é que eu vou saber o caminho que devo seguir? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo, vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus já se definiu como de fato Ele é o caminho único, a verdade única, e portanto ninguém pode obter a vida, nem a salvação, e nem a verdade, nem o conhecimento da verdade do Evangelho, senão por meio de Jesus Cristo. Por isso que a pregação do Evangelho, a fé vem pela pregação do Evangelho, está lá em Romanos, e a pregação pelo quê? Pela palavra de quem? De Cristo. Pela palavra de Cristo é que vem a fé. Então não tem como fugir disso. Se alguém disser: olha, eu conheci o Evangelho sem Jesus, esse não é o Evangelho. Se alguém disser: olha, eu fui crente por meio disso, daquilo outro, sem Jesus, não foi crente. Pode se tornar até um religioso, um frequentador de igreja, alguma coisa nesse tipo. Porque quem de fato se dá com esse que é a verdadeira revelação, que é Jesus, é diferente. Há toda uma transformação, como nós já vimos na vida de Paulo, que era Saulo, né? Que foi reconvertido, e tantos outros milhares e milhares de irmãos e irmãs que já estão convertidos, e todos atestam que estão convertidos em Cristo Jesus. Todos devem proclamar a Cristo e dizer: só Jesus é meu Senhor e Salvador. Essa é a boa nova de salvação. Então você sabe disso por quê? Porque Deus verdadeiramente nos revelou esta verdade, como Ele está dizendo aqui. E Deus acabou de dar um fim a todas as metodologias anteriores que Ele mesmo usou para falar. Ele chegou aqui e disse: olha, Deus falou mesmo, muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, ao longo de toda a história dos homens, usou pelos pais, pelos profetas, mas agora Ele fala e nos falou pelo Filho. E esse Filho, Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui eles falam e revelam que Jesus, a verdadeira revelação, é o Deus Criador. Ele é o Criador do universo. Ele fez o universo. E isso fica claro no Evangelho de João, logo no seu início, no capítulo 1 de João, ele diz: olha, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo, irmãos? Sem Cristo, sem o Verbo eterno, nada do que foi feito se faria. Então veja a importância, irmãos, dessa verdade. Jesus é a palavra última e melhor da parte de Deus. A revelação última e melhor da parte de Deus é o seu Filho. E aqui está então declarando que Cristo ele é superior, quando ele diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus, Ele é a expressão exata. Não há nenhuma deformação entre Jesus e Jesus o Filho, e o Deus Filho e Deus o Pai. Não há essa harmoniosa trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, continua intacta,
desde a eternidade. Não é o fato de Jesus ter se feito homem e se tornado pecado em favor de nós, que ele perdeu a sua divindade. Jamais. Ele só fez o que fez por decreto divino, para que exatamente nos proporcionasse a salvação que hoje temos. Então Cristo se fez homem, é verdade. Cristo se fez pecado por nós, é verdade. Mas hoje ele tem continuado a ser o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Mas hoje ele continua a ser o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E outra coisa importante aí, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só criou, mas ainda sustenta. Vejam, irmãos, o Cristo, a revelação verdadeira de Deus, ele é também o que está sustentando todas as coisas. Não é só uma coisa ali, outra coisa acolá, não. Todas as coisas têm sido sustentadas pela palavra do seu poder. Então o Senhor Jesus continua a sustentar cada uma das coisas que ele mesmo criou, principalmente o seu povo. A nossa existência é garantida porque o Senhor Jesus tem nos sustentado. E vejam, irmãos, já houve muitas tentativas na história de destruir o povo de Deus, mas o Senhor não o permitiu. Ainda que o Senhor permitiu o povo ser escravizado, ainda que o Senhor permitiu que o povo fosse exilado, mas jamais o Senhor permitiu que o seu povo fosse destruído. Houve tentativas. Satanás vive o tempo todo tentando a quem possa devorar, a estragar a vida das pessoas, como ele estraga de muita gente por aí afora, mas ele não pode tocar naqueles que pertencem ao Senhor. Ele não pode. Ele até tenta, que esse é o trabalho dele, do diabo, é tentar, derrubar o Filho de Deus. Aí o Filho de Deus, sabendo disso, não pode vacilar, não pode dar chance para o inimigo, não pode descansar um minuto, porque ele vive em nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Aí vem a palavra de Deus e diz: vigie e ore, meu irmão, para que você não caia na tentação. Vigie e ore. Então Deus providencia o meio para você se manter firme. Por isso que ele é o sustentador. E de fato é mesmo. Se saísse de nós o seu espírito, se nós perdêssemos isso, se fosse possível, um exemplo, se fosse possível, essa obra que o Senhor fez, magnífica, poderosa, de penetrar na alma e trazer o indivíduo para si, o salvando, lhe dando vida, se fosse possível a gente dizer assim: eu não quero mais não, tira esse espírito daqui, você estaria completamente perdido, arruinado, você estaria morto ou continuaria morto, que é exatamente isso que acontece. As pessoas que não desfrutam desta graça maravilhosa do Senhor, que não conhecem este Evangelho, que não crê no Senhor Jesus, essas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, por falta de quê? Do conhecimento da revelação maravilhosa de Deus. Não desfrutam da graça do Senhor, em razão de quê? De não crer naquele que é a revelação do Senhor para nós. Por isso que aqui estamos, igreja, para anunciar a Cristo, pregar Jesus, mostrar às pessoas essa revelação verdadeira e única, exclusiva, perfeita, que é Jesus. Porque só por meio dele é que as pessoas vão ser alcançadas pela fé, crer para serem salvas. Do contrário, nunca serão salvas. Podem ouvir tantas coisas, historinhas, brincadeiras, piadas, técnicas de psicologia
filosofias, pode fazer um monte de coisa aí, palestra. Se não pregou Jesus, não vai haver salvação, porque só Ele é Senhor e Salvador. Não adianta, tem gente que faz uma ginástica incrível, e com palavras bonitas e tal, e até emocionantes, as pessoas até choram. Sempre diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos fazer o quê? Purificar de toda injustiça. Então não tem esse negócio, olha, eu já criei em Jesus, mas não estou purificado ainda. Está sim, você está santificado, porque é exatamente isso que significa a santidade do crente. É exatamente a separação, aquilo que Deus lhe tirou por meio de Jesus da condenação que lhe estava imposta, porque todos os homens pecaram, carecem da glória de Deus, todos os homens estão na condição, humanamente falando, de perdidos, de mortos em delitos e pecados, mas por causa do grande amor com que Deus nos amou, quando Ele envia o seu Filho Jesus, e Ele diz claramente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então vejam, você já crê no Senhor Jesus, já tem vida eterna garantida. Todos quanto cremos em Jesus, já temos a vida eterna garantida. E mais ainda, já temos também garantida a purificação dos pecados, que Jesus fez quando vai para a cruz. Crucificado na cruz, Jesus paga uma culpa que não era dele, era nossa, mas Ele pagou com o seu sangue lá na cruz. E ao fazer isso, Ele nos purificou dos pecados, de modo que agora, diz lá Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, hein? Para quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. O contrário também é verdade. Há toda a condenação para quem não está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo está condenado. Quem está em Cristo não está condenado. Essa é uma verdade categórica das Escrituras. E importante também. Por quê? Porque não fica enganando ninguém. A palavra de Deus é séria, é direta e objetiva, é digna de inteira aceitação. Ou está salvo ou está perdido. Ou tem a Deus ou não tem. Ou tem a Jesus ou não tem. Não tem meio termo. Eu sei que a religiosidade pagã deste mundo inventaram coisas para enganar as pessoas. Inventaram as ideias de, olha, fulano pode reencarnar. Mentira. Fulano depois que morrer vai para o purgatório. Mentira. Depois que morre só existem duas possibilidades: ou o céu ou o inferno. Ou está salvo por Jesus, ou está morto em seus delitos e pecados, está perdido. Então, mas vejam, a tentativa dos homens é essa, de tirar o foco daquele que é a verdadeira revelação de Deus, que é Jesus, que de fato fez a purificação dos pecados, mas não encerrou ali. Jesus não ficou lá preso na cruz e pronto, não. 3 dias depois, Ele ressurge, Ele retoma a vida que pertence a Ele. Por isso que ele continua o texto e diz, e aí Ele assentou-se depois de ter feito isso, purificado quando? Morrido na cruz, derramado seu sangue, sepultou-se. 3 dias depois Ele vai e é ressurreto, e aí Ele vai para os céus, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa é a posição em que Jesus se encontra hoje, assentado à direita de Deus Pai, onde Ele há de vir para julgar vivos e mortos, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Então vejam, meus irmãos, Jesus está lá sentado à direita de Deus, e o autor da carta aos Hebreus nos revela
que ele foi tornado tão superior aos anjos. Então Jesus não é um anjo especial, Jesus é Deus. Ele é superior até mesmo aos anjos, que são seres celestes, são criaturas de Deus. Deus criou todos os anjos, estão lá. E anjo só reside no céu. Os anjos que vieram do céu para cá, veio para fazer alguma missão que o Senhor Deus manda. É um mensageiro, né? A palavra anjo tem esse significado de mensageiro. Mas o anjo não é humano, nem o humano é anjo. E Jesus, ele é superior a todos, aos anjos, aos humanos, a todos. Porque Jesus é a revelação verdadeira de Deus, é a expressão exata, é o resplendor da glória. Essa expressão aqui é muito profunda, irmãos. Jesus é o resplendor da glória. Então, a glória de Deus é o seu resplendor, e Jesus é Deus. Ora, se ele resplende a glória de Deus, é porque ele é Deus. E a manifestação da sua gloriosa divindade é exatamente aqui mostrada para nós. Outra expressão importante é quando ele diz que ele é a expressão exata do seu ser. Isso mostra a unidade da essência do Filho de Deus, da essência dele, da unidade de Filho com o Pai, como aquele que a distinção das pessoas divinas, Deus Pai e Deus Filho, da mesma essência, é a expressão exata, nem 1 milímetro sequer distingue um do outro, ambos são da mesma essência. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, da mesma essência, a expressão exata do ser de Deus. E o Pai e o Filho, né, essa expressão ela corresponde exatamente ao Pai e o Filho, que revela exatamente aquele Filho que revela o Pai de maneira perfeita. Lembram quando os apóstolos ficaram perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Como é que dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus é a expressão exata, o Filho de Deus que revela exatamente o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, conforme diz lá Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, de fato, só Deus pode ser visto só por meio de Cristo, porque o Deus Pai é Espírito puríssimo, nunca se encarnou, só o Deus Filho se encarnou. Então a possibilidade única de ver a Deus é ver Jesus. Quem viu a Jesus, viu a Deus, porque Jesus é Deus. E nós, quando formos para o céu, veremos Jesus, portanto, veremos a Deus. Ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. E quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer? Conforme diz a Escritura: todo olho o verá. Todo olho verá Jesus. Toda língua confessará que Jesus é o quê? O Senhor. Está vendo? Então todos veremos Jesus. E quando vermos Jesus, saberemos que estamos vendo a Deus, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E isso é muito importante para a nossa fé, é muito importante e fundamental para a nossa caminhada como crentes aqui neste mundo. Nós não podemos abrir mão dessas verdades maravilhosas e fundamentais. Essa sim que é a verdadeira revelação de Deus. Não podemos fugir disso. É simples, mas não é simplista. Essa verdade é simples, mas não é uma coisa banal, uma coisa qualquer. Não, é aquilo que é por demais importante para todos nós. Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós. Ele é a revelação perfeita, sem defeito. É aquele cordeiro sem mácula, é aquele sacrifício que foi perfeito, que o Antigo Testamento jamais chegou a esse ponto, como nós vamos ver na sequência do livro, da carta.
ele mostrando isso, esse contraste entre os sacrifícios do antigo com o sacrifício de Cristo. Superior. Jesus era superior aos anjos e ele herdou mais excelente nome do que eles. Jesus herdou mais excelente nome do que os próprios anjos. Então, o Filho eterno, ele se tornou um ser humano para nos resgatar do pecado e da morte. Depois de passar por um período de humilhação, porque foi humilhante para Jesus ter que se encarnar, né, se tornar um homem, ele passou por esse período de humilhação aqui na terra. Ele então foi ressuscitado como o Messias de Israel e recebeu o título real, ele, Filho de Deus. Na sala do trono celestial. Jesus, o Filho de Deus, na sala do trono celestial. Nós podemos ver isso aí, depois quando formos na sequência do texto, não é? Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nenhum anjo pôde dizer isso. Os anjos não têm essa capacidade, só Jesus, o Filho de Deus, recebeu essa expressão da parte de Deus o Pai. Esse é o testemunho bíblico que temos para, percebendo da revelação divina, a verdadeira revelação, não é as profetadas de ninguém, não são as loucuras que se dizem por aí nas internets da vida, não, é o que a palavra de Deus revela para nós. Quem inspirou o autor da carta foi o Espírito Santo de Deus, que certamente mandou e determinou, escreva. Deus falou por várias vezes, de muitas maneiras, mas agora, nesses últimos dias, ele fala pelo seu Filho. Esse Filho que é Criador, esse Filho que é sustentador, esse Filho que é o Salvador, esse Filho que veio purificar-nos dos pecados, esse Filho que está à direita de Deus o Pai e há de vir para nos resgatar e para nos levar para estar com Ele na eternidade. Esse Filho é o superior a todos os anjos. Ninguém se compara a Jesus. Ninguém se compara. Só aqueles que são anticristo, né? Vão surgir, já surgiram no mundo, anticristo, pessoas contrárias a Jesus. Esses vão se dizer que é o Cristo, mas a própria palavra já nos adverte. Quando surgirem alguns dizendo, olha o Cristo ali, olha acolá, não vão atrás disso. Você já está fundamentado naquele que é o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus que veio ao mundo, esse Filho que é a verdadeira mensagem do Evangelho, esse Filho que disse assim, se pois o Filho, Jesus, vos libertar, é verdadeiramente que você é livre. Por isso que ele disse, conheçam a verdade, e essa verdade vai libertar você. E tem sido assim. Estamos todos aqui livres porque conhecemos essa verdade. É a verdade da palavra de Deus. É a verdade da revelação divina que nos foi dada, toda ela na pessoa de Cristo. Por isso que Jesus, ele é suficiente. E só ele é suficiente para salvar, para libertar, para purificar, para sustentar. É só Jesus. Não precisamos de mais nada. E Deus é tão maravilhoso que, além dele de determinar isso, que é o Filho dele, a expressão exata dele, diz, olha, e eu vou dar a minha revelação para vocês. A revelação escrita vai ser as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Veio